Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Rodrigo Martinho e está entrando no ar mais um podcast da 4Ls. Atendendo a pedidos, nós aqui da 4Ls resolvemos fazer um bate-papo com os candidatos a prefeito de Viçosa. E convidamos todos e, pela ordem de resposta do nosso convite, o primeiro que respondeu foi o Hélio. Seja muito bem-vindo, Hélio. Rodrigo, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar falando com você e com tanta gente que está seguindo, né, o seu canal. Aliás, eu quero te parabenizar. O 4Ls hoje, nossa, como o pessoal gosta de ver as suas entrevistas aqui. São fantásticas. Muito obrigado. Eu que agradeço pela presença. Para vocês que estão com a gente e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Hélio, eu não preciso perguntar para você, pedir para você falar quem é o Hélio Barbosa, né? Nós já fizemos um podcast. Sim. E quem quiser conhecer um pouco mais do Hélio, a pessoa do Hélio, né? É só ir nesse podcast e ir lá assistir. Mas eu quero te fazer uma pergunta aqui agora. Hélio Barbosa, hoje, é oficial? Sim. No início, Hélio, nós ouvimos falar que o seu vice seria o Nelson Maciel. E agora, na reta final, foi o Dr. Tobias. Fala pra gente o porquê dessa troca. Na verdade, desde o início, nós não deixamos claro que seria, né, o senhor Nelson Maciel, professor tão querido, né, um cidadão atuante na cidade de Viçosa. Nós dissemos que tinha muita chance que ele viesse conosco, bem como 4 outros nomes que estavam, né, sendo, como dizem, aquele namoro, porque política é engraçado, é a espécie de um namoro. A gente começa a conversar e ver quem pode ou quem está mais preparado ou que tem até mais tempo para caminhar conosco. E aí, olhando as duas situações, a gente acabou optando em fazer uma escolha que, acredito eu, foi a mais assertiva possível. O Nelson Maciel hoje, ele continua firme conosco para um propósito ainda maior, talvez, né, daquilo que nós propomos no nosso plano de governo. E por isso nós escolhemos o Dr. Tobias. O Dr. Tobias é um cidadão viçosense, filho de pessoas conhecidíssimas aqui na cidade. Ele é neto de Rui Barbosa, né, que foi vereador algumas vezes, alguns pleitos aí, é muito conhecido. Parece também que ele é sobrinho de uma pessoa que foi muito conhecida, funcionário no Benji, que é o Zezinho do Benji. Zezinho do Benji, né? Então, ele é muito conhecido na cidade, muito bem quisto. Uma pessoa bacana, um cara simples, um excelente profissional, né? Para quem não sabe, ele é um cirurgião dentista, tem aqui o seu consultório, sua clínica, né? E atende aí uma leva grande de pacientes que quase que idolatram o cara, de tão boa pessoa e profissional que ele é. Estou muito feliz com a escolha. Ô Hélio, eu vou conduzir a nossa conversa, vou conduzir da mesma forma para todos os candidatos. Uhum. Mas, assim, eu quero que você fale para mim hoje como que você está vendo a atual administração hoje de Viçosa. Rodrigo, na verdade, como cidadão viçosense, é muito triste você ver uma cidade com o potencial que tem sendo administrada não só nesses últimos 3, 4 anos, mas ao longo de talvez 12, 15 anos, né, da forma que tem sido feito. Porque é fácil observar o crescimento, o desenvolvimento das cidades vizinhas e Viçosa estagnada. Então isso nos deixa triste, porque todos nós gostamos da cidade de Viçosa. Viçosa é uma cidade maravilhosa, porém, infelizmente, abandonada, e já faz um bom tempo. Não é só nesse governo atual não, tá? Precisa de mudança que já vem de um longo tempo à espera do povo. Ô, Hélio, eu vou falar alguns pontos específicos para você mostrar um pouquinho para os nossos telespectadores o seu plano de governo. Sim. Primeiro, eu quero vir um pouquinho na educação. Para você fazer seu plano de governo, você deve ter dado uma olhadinha como está a educação aqui na nossa cidade, na zona rural, em tudo. O que você acha que tem que melhorar mais na educação da nossa cidade? Rodrigo, eu te agradeço pela pergunta, né? Mas eu não dei uma olhadinha não, tá? A gente está debruçado sobre o tema, né? Eu já tinha adiantado a você que alguns temas serão muito debatidos nessa campanha, e isso é muito bom. Mas a educação, para mim, no meu conceito, ela é base para tudo.
Eu penso que a educação, ela é a mãe de todas as outras profissões, porque todas elas passam por uma boa formação. Então, falar de educação, a gente tem que falar mesmo lá da base. Hoje, inclusive, eu estive visitando uma creche municipal. E aí a gente começa a olhar a dificuldade dos profissionais a trabalhar nos espaços disponíveis. Não tem espaço suficiente para nossas crianças, que será o futuro dessa cidade e, por que não dizer, o futuro do nosso país. Então, a educação, a gente começa a fazer uma análise desde a base, desde as creches, né? E depois dos primeiros anos, né, da escola primária, que vai conduzir esse aluno, essa criança, a se tornar um cidadão de bem e de uma formação realmente completa, para que seja competitivo no mercado de trabalho e aí transformadora para a nossa sociedade. Eu estive olhando o seu plano de governo e gostei muito do que eu vi. E tem alguns pontos específicos lá para a educação infantil. Sim. Você pode falar um pouquinho para a gente? Sim, posso com o maior prazer. A gente sabe que hoje os pais têm pouco tempo para trabalhar e, ao mesmo tempo, cuidar dos filhos, se preocupar com eles nas escolas. Então, é preciso que essas escolas, desde os primeiros anos, tenham um ensino de qualidade, mas dê condição de segurança também para as crianças. Ao mesmo tempo, a gente se preocupa com a alimentação, né? Com esses profissionais que cuidam dos nossos filhos, que eles sejam valorizados. É muito importante passar por isso, porque a gente está vendo que os profissionais, cada dia que passa, eles são menos valorizados. Eu fico triste por isso, que, como eu disse, todas as outras profissões precisam da educação. Tem um filme, eu me recordo agora, Ao Mestre com Carinho. Eu não sei se você já assistiu esse filme. Assisti. Eu cheguei a chorar quando eu assisti aquele filme a primeira vez, porque ele conta uma realidade do professor em sala de aula. Quantos desafios esses professores enfrentam, porque problemas são diversos. Mas eu digo que verdadeiramente é uma profissão do amor. A profissão de professor é amor em primeiro lugar. E a gente precisa usar disso, que já é profissionais que traz isso dentro do coração, uma forma de transformar a sociedade, dar condições a eles reais, não só na parte de ganhos, mas também de trabalho, seja no prédio onde trabalha, uma condição, né, de salubridade, que muitas vezes nem tem, né, dar a eles essa condição, e também no próprio material que é necessário para as didáticas do dia a dia. Então, isso tudo está sendo olhado com muito carinho. Eu quero lembrar que a gente não está trazendo aqui promessas milagrosas, Rodrigo. Nós estamos olhando com muita consciência e seriedade todos os pontos necessários para a mudança em Viçosa. Por isso, nosso slogan hoje é Muda Viçosa, mas muda de verdade. As pessoas poderão confirmar isso ao longo do nosso mandato, ao longo da nossa gestão, que hoje é a palavra principal que precisa em Viçosa, é gestão pública, séria e com competência. Então, por isso nós viemos. Nós estamos aqui dispostos a trabalhar muito para ver Viçosa feliz e uma Viçosa desenvolvida. Ô Hélio, e as crianças do meio rural? O que você tem em mente para elas? As crianças do meio rural, a gente, tanto na parte técnica, né, de qualidade de ensino, mas também na condição até mesmo de transporte, porque principalmente na época de chuvas, Rodrigo, essas crianças enfrentam um problema sério. As nossas estradas vicinais têm problemas. Começou as chuvas, começa o problema, tanto no meio urbano quanto no meio rural. E nós estamos atentos a isso, porque nós precisamos de cuidar até mesmo do transporte dessas crianças. Mas, como eu te falei, passa pela valorização profissional, passa para uma reconstrução da condição dos prédios municipais, né, onde abriga essas escolas, e, ao mesmo tempo, até na reciclagem, né, do material humano, para ajudar através de cursos que possa trazer uma evolução maior para um ensino de qualidade. É muito triste quando você olha o nosso país e você olha aquela escala que o nosso ensino ainda não atingiu aonde precisa, quando você faz um parâmetro com países de primeiro mundo. Eu que vivi lá fora há muitos anos, eu posso te dizer que a gente chegar e começar a comparar tudo nos causa realmente essa tristeza, porque nós queremos e almejamos um ensino de qualidade para as nossas crianças, para os nossos filhos. Quando você diz valorização do profissional, o que você pensa? Você vai ter um setor, você vai ter uma pessoa aberta para dialogar com esses profissionais? O que o Hélio Barbosa tem em mente? Na verdade, a gente tem tanta coisa que a gente gostaria de falar e a gente sabe que nem o tempo é o suficiente, né?
Mas, com licença. Pelo modelo de gestão que a gente está propondo para a Viçosa, estamos trazendo uma grande inovação. Mas que inovação é essa que tanto Hélio Barbosa tem falado? Jamais foi pensado em fazer ou colocar em prática em Viçosa algo parecido, que é chamado Conselho Consultivo. Esse Conselho Consultivo ele será formado por 12 integrantes, pessoas celibadas na nossa sociedade, pessoas que representem o povo. Eu tenho falado nas últimas semanas algo importante de repetir aqui. O conceito de democracia. Democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Mas isso na prática tem funcionado? Trazendo para a nossa esfera municipal, é assim que tem ocorrido? Infelizmente, nós sabemos que a resposta é não. Então, por isso, nós trouxemos essa ideia. Essa ideia eu não inventei ou criei de algum lugar, não. Ela já existe nos Estados Unidos. Lá os municípios, que são chamados de condados, eles já têm esse conselho que é uma forma de ajudar a administração local. Porém, lá, pela legislação, né, vigente, esses cargos são eletivos e ele tem um custo para o município. Aqui no Brasil, ele não se adequa à lei, né, de eleitoral, e também não faremos com a forma de salariados. São pessoas voluntariadas que estarão compondo esse conselho consultivo. Bem como, todas as vezes que tivermos grandes demandas a serem decididas, é convocado esse conselho, é colocado à mesa. O conselho verifica e diz, olha, nós optamos por essa situação aqui, seria a mais viável. E aí, o prefeito toma a sua decisão final. Dessa maneira, acreditamos que as chances de acerto são muito grandes. Ou seja, é muito difícil se errar na própria administração. Por isso, nós vemos o desenvolvimento municipal, quando se compara Brasil com outros países desenvolvidos, a gente vê um distanciamento gigante, porque a forma de governança também passa por esses modelos. Então, nos Estados Unidos se faz isso, e eu quis trazer para cá, e prontamente foi atendido pela nossa equipe, e inserimos no nosso plano de governo. Esse conselho, Hélio, ele vai ser... São 12 integrantes. Sim. Para ajudar o prefeito, ajudar a prefeitura, ou será 12 integrantes para cada secretaria? Não, esse conselho será composto de 12 pessoas para auxiliar o executivo, o prefeito e seus secretários, né, em grandes demandas. Vou te dar um exemplo prático. Vamos imaginar que nós obtivemos, uma receita de 50 milhões. E nós temos 3 grandes coisas necessárias para se resolver no município. E temos que optar por uma delas. Pode haver uma dúvida. Chama-se o conselho. Olha, temos X valor, nós temos 3 grandes coisas importantes a ser resolvidas. O que vocês acham que é prioridade para hoje? O conselho se reúne, decide, optamos por isso, e o prefeito dá a chancela final. Então, serão um grupo grande de pessoas que representa a sociedade. Por isso, olha, é o governo do povo, pelo povo e para o povo. Então, além de a gente poder contar com o parlamento, né, que já é eleito pelo povo, né, são representantes natos que estão ali para elaborar novas leis, para fiscalizar o trabalho do executivo, né, nós sabemos disso, e o quanto é importante isso aí. Numa democracia se faz isso. Aliás, tem pessoas que acham que, ao divergir ideias, você não está caminhando, e é pelo contrário. Quando você diverge de algumas pessoas, você provoca naturalmente uma discussão consciente para a evolução. Então, nós adotamos esse sistema onde nós temos mais pessoas que vai nos ajudar a tomar decisões. Além da própria Câmara, que vai estar fazendo as suas leis, fiscalizando todas as obras, correndo atrás, mas também nós contamos com o Executivo que, além de estar preparado para isso, para fazer uma gestão pública, ainda conta com o Conselho. E como nós falamos no início sobre o Nelson Maciel, ele será o presidente desse Conselho. Eu ia chegar nesse ponto, eu escutei, acho que da sua boca mesmo. Sim. Ele eu tenho orgulho de anunciar que Nelson Maciel, ele não só fará parte desse Conselho, mas será o presidente e gestor desse Conselho. Ô Hélio, educação é um assunto, se a gente começar a falar, a gente não para. Verdade. Mas eu vou tocar num assunto com você que eu falei naquele podcast que nós fizemos sobre o colégio militar.
Você pode aprofundar mais um pouquinho para a gente aqui o que é o colégio militar? E vocês têm, o PL tem a intenção de colocar um colégio militar em Viçosa ou você acha que o momento não é esse? Pelo contrário, eu acho que o anseio da própria população hoje é que nós tivéssemos inserido no plano de governo o colégio militar. E assim o faremos. Faz parte, sim, do nosso plano de governo, da nossa vontade de colocar em Viçosa. Mas, mais uma vez, Rodrigo, me permita explicar um pouco mais para a população que nos assiste o que é colégio, né, militar, que é uma coisa diferente. Porque, olha, nós tratamos do colégio cívico-militar. Nada contra o colégio militar. Mas o colégio militar, ele é mais destinado a filhos de militares. É uma outra situação. O colégio cívico-militar nada mais é do que um colégio com doutrinas, onde os alunos verdadeiramente vão aprender a valorizar o tempo de ensino, o tempo de estudo. Olha, aonde foi implementado o programa de escola cívico-militar, o sucesso é tremendo. Eu digo a você mais uma vez, o norte de Minas hoje ele é exemplo, é modelo onde foi implementada as escolas cívico-militar. E nós pretendemos sim colocar em Viçosa. É uma pena que aonde se coloca essas escolas não tem vaga suficiente, porque os pais procuram tanto por essas vagas que elas acabam sendo poucas diante da demanda que tem, porque o sucesso é muito grande. Eu não consigo entender porque no passado não deixaram que fosse implementada aqui em Viçosa. Nós tivemos uma perda muito grande por essas decisões. Aliás, eu gosto de falar algo até sobre a minha cidade de origem. Quando os políticos que são eleitos, eles tomam as decisões errôneas, o povo paga por décadas. E eu vou falar como um cidadão de origem de outra cidade. Acho que a maioria das pessoas sabe que eu sou de Governador Valadares. Na década de 50, decisões erradas da política impediram que Valadares se tornasse uma cidade industrializada. E o povo paga até hoje por quê? Aquelas indústrias acabaram indo para o Vale do Aço. E hoje você vê a renda per capita de Valadares presa entre 1,3 e 1,4 salário mínimo, o que você sabe que impede, inclusive, o desenvolvimento da cidade. E aí você vê 100 quilômetros depois, a cidade de Patinga, no Vale do Aço, onde as mesmas indústrias se instalaram, ter uma renda per capita 3 vezes, 4 vezes mais que Valadares. As mesmas coisas eu digo para Viçosa. A falta de uma boa gestão para Viçosa nos impediu de crescer nos últimos 15, talvez 20 anos. E a gente pode falar de tanta coisa que poderia ter sido desenvolvido. Você está perguntando mais sobre educação. Uma cidade universitária. Temos 2 grandes universidades aqui na nossa cidade. Nós deveríamos estar em outro nível. Mas, infelizmente, Rodrigo, a maioria dos profissionais que acabam de sair dessas universidades tem que ir para fora buscar um mercado de trabalho, porque o nosso mercado aqui não é o suficiente, não consegue, né, usar disso para que a cidade cresça. Então, nós tivemos, por muito tempo, esse entrave. Hoje nós viemos com propostas de absorção dessa mão de obra qualificada que sai das universidades, principalmente da UFV, uma universidade federal muito bem conceituada no estado, no país e até fora do país. E, aliás, por falar nisso, se me permite, o fato de a gente ter uma universidade federal que é tão observada em âmbito nacional e internacional é que, às vezes, nos causa mais vergonha quando a gente vê que a cidade está largada. Então, você começa a ver que uma coisa não bate com a outra. Por que uma cidade que tem isso se tornou isso? E a população que fica esperando pelas promessas que foram impostas nas últimas campanhas, de pessoas que estão e querem continuar, de pessoas que estiveram e querem voltar, mas que não demonstraram em momento nenhum a condição necessária de desenvolvimento que a gente tanto almeja e precisa em Viçosa. Então, essa é mais uma das razões que eu estou aqui. Eu deixei a minha vida pessoal para poder me entregar a uma campanha onde a minha vida é exposta, da minha família é exposta, e eu estou fazendo isso por quê? Por causa do título de prefeito? Não. Eu nunca quis ter título de cargo público. Graças a Deus, nem o salário eu estou buscando por ele. O que o Hélio Barbosa está fazendo aqui, então? A nossa vontade é fazer a mudança necessária. Por isso, nosso slogan, a partir de agora,
Muda Viçosa, mas muda de verdade. E não só em slogan de campanha que já fizeram por aí, tentando falar que vai mudar a cidade e não muda. Porque nós estamos trazendo um compromisso sério com o cidadão de Viçosa. Para vocês que estão com a gente e ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. E peço a vocês também para seguir a nossa página lá no Instagram, 4Ls Filmes. Ô Hélio, você acabou de falar que tem um programa para absorver a mão de obra qualificada dos nossos estudantes aqui. Que programa é esse? Fala pra gente um pouquinho. Rodrigo, é bastante complexo, porque nós sabemos que tem tantos cursos maravilhosos, né? Pessoas que são formadas em muitas áreas aqui na UFV, né? E também na Univiçosa. Então, a gente pode falar de alguns, porque a gente sabe que a gente não consegue implementar tudo que a gente sonha. Então, nós somos conscientes das dificuldades, mas fazemos o compromisso e o comprometimento de trabalhar para trazer as soluções que são viáveis para o nosso município. Mas eu vejo com uma facilidade grande de fazer isso, porque nós temos uma cidade que já tem uma tendência tecnológica muito grande. E a gente vai implementar programas que facilite, né, o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade nessa área. É uma forma de absorção. Mas eu falei na outra vez que estive aqui, eu acredito que você lembre, e também você que está nos assistindo neste momento, acho que você lembra disso. Eu falei sobre o polo moveleiro, falei sobre o polo de hortifruti, que também se estende de Ubá até Viçosa. Veja bem, esses dois polos, ele vai trazer uma condição diferente de emprego e renda no nosso município. Falar do polo moveleiro se tornou fácil para mim, porque a partir daquele dia eu aprofundei ainda mais na questão. Hoje nós contamos com mais de 120 fábricas de móveis em Viçosa. Esse número tem assustado as pessoas, porque claro, elas sabem que existem, mas talvez 10, 15 fábricas de móveis em Viçosa. Pelo menos é o que imaginavam. Nós temos mais de 120. Agora, a parte mais triste é que a maioria, mais de 90% desses proprietários, eles trabalham sozinhos. Não tem mão de obra. Porque falta mão de obra. E aí, quando você fala de mão de obra nessa área, que é a área de indústria, a área de confecção de móveis, você tem que entender que precisa de cursos que venham facilitar as coisas nesse aspecto. E aí eu lembro mais dos jovens que não têm acesso à universidade. Jovens que estão por aí, né, sem oportunidade de estudo, sem oportunidade de trabalho e que sabem o que estão fazendo da própria vida. Nós, na verdade, queremos fazer um resgate desses jovens em Viçosa. Sabemos que é um desafio enorme, mas nós queremos abraçar essa causa. Quando eu ando nos bairros, nas periferias e começo a falar das oportunidades que a gente pretende trazer para Viçosa, eu vejo os olhos de pais e mães lacrimejar, porque eles começam a ter esperança novamente. Como é que se faz isso? Olha, hoje nós já temos o SENAC implementado e atuante em Viçosa, bem como o programa do Jovem Aprendiz, né, que também é absorvido através do SENAC. Mas nós temos um número muito baixo ainda de alunos sendo preparados por esses cursos. A gente quer, além do SENAC, nós queremos trazer o SENAI, que é da indústria, justamente por causa do polo moveleiro. Com a implementação do SENAI aqui em Viçosa, nós pretendemos colocar cursos como segurança no trabalho e depois o curso prático dentro das oficinas. Porque uma coisa que alguém me falou, que me chamou a atenção às vezes esse jovem ele tem dificuldade nas matérias básicas para que ele entenda como formar e ter a formação nesses cursos. As razões são muitas. Então, como nós estamos buscando um resgate, a gente vai buscar um tipo de programa de aprendizado mais na prática. Porque você sabe que muitas vezes uma pessoa tem até dificuldade em algumas coisas, até na matemática. Mas quando ele vai na prática, ele consegue assimilar o conhecimento e ele se torna, sim, um grande profissional. É curioso quando você vê, por exemplo, que um engenheiro civil, que estudou tantos anos para fazer os seus projetos, ele depende de um pedreiro que, às vezes, nem sabe assinar o nome direito. Mas a execução da obra em estado perfeito. Claro, tem um projeto, tem um acompanhamento, mas tem um profissional de prática.
Então, quando você começa a falar de resgate dessa juventude, você tem que inserir a possibilidade de cursos de prática. Porque se você não faz isso, você pensa em só trazer esses futuros alunos para o curso e colocar na cabeça dele matérias que eles passaram a vida inteira sem entender, vai acontecer o quê? O abandono. E aí continua o problema social. Então, nós entendemos que é possível fazer o resgate colocando esses cursos através do Senac e Senai, né? Mas principalmente com a praticidade. E para isso, não criar oficinas de trabalho. Quando você fala praticidade, professor da prática, seriam os próprios marceneiros que dariam esse curso? O que você pensa? Porque se a gente for parar para pensar mesmo, a gente consegue achar professores na prática dentro do Senai? O Senai tem condições de dar isso aí, entendeu? O Senai traz por completo o curso para essas pessoas voltado nas áreas de escolha. Mas nós temos também o interesse desses profissionais em que mão de obra sejam formadas em nossa cidade para atender a demanda, né? E nós podemos transformar num grande polo moveleiro, né, a cidade de Viçosa, uma vez a gente adaptando esses programas para a nossa juventude. Sim, é possível se fazer, né? Então, assim, estamos trabalhando com essa possibilidade, mas o Senai ele toma conta da parte do curso, da parte técnica, até por questão de segurança no trabalho. Mas nós teremos o acompanhamento desses profissionais. É como se você, por exemplo, é dono de uma indústria moveleira e volta e meia você acompanhasse os alunos na aprendizagem assim, olha, eu gostaria de trabalhar com aquele jovem ali, porque você começa a ver a habilidade. É como você visitar um campo de futebol, que é uma das coisas que a gente vai falar logo, né? E você consegue ver o talento de algum garoto e fala assim, olha, esse serve para jogar no time fulano de tal. Assim também, esses profissionais vão poder analisar o desenvolvimento desses profissionais que vão ter sendo formados por esses cursos. Ô, Hélio, falando um pouquinho agora de infraestrutura. Sim. Você falando que você comentou que está andando bastante, já a campanha está firme. Sim. Como que você está enxergando as nossas ruas aqui em Viçosa? O que você me fala a respeito das nossas ruas? Eu gosto de trazer só notícia boa. Aliás, se eu pudesse sorrir o tempo todo, é o que eu gosto, tá? Mas, infelizmente, Rodrigo, quando você traz assuntos, temas como esse, a gente responde com pesar, né? Eu vou falar uma coisa aqui que alguém talvez possa nem entender ou gostar. Eu estou vendo Viçosa como uma cidade, diante dos problemas que nós temos no trânsito, principalmente, é como se nós tivéssemos ruas que foi criado na base do puxadinho. Você sabe o que é a base do puxadinho? Com certeza. Eu também tenho essa sensação, as coisas muito estreitas, o pessoal não tem respeito, estaciona em qualquer lugar. Verdade. Olha, Rodrigo. Aí, Hélio, voltamos um pouquinho na questão da educação, né? Uhum. Viçosa, infelizmente, os motoristas, eu não sou educado o suficiente, a gente pega muito motoboy, ciclista, tudo vem, igual você virou e falou, a educação é a base, é a base. E Viçosa não é diferente mesmo, Não né? é diferente. Voltando então, o que você pensa na melhoria? Você virou e falou que é um puxadinho, realmente, é um puxadinho. puxadinho. E a gente gosta de colocar dessa forma para as pessoas sentir que realmente é o que acontece com elas no dia a dia. Olha só, se você andar em Viçosa com atenção, você vai ver ruas esburacadas, calçadas mal feitas e mal cuidadas, onde dificulta, por exemplo, pessoas que são utilitários de cadeira de roda, que passam o maior perrengue em nossa cidade, e esse cidadão, pagador de imposto, merece nosso respeito, e por isso tem que ter acessibilidade, né? Mas eu vejo, inclusive, até placas de rua, placas indicativas, que são fincadas literalmente na calçada. Você já viu essa situação? Viçosa tem muito, né? Imagina uma pessoa, por exemplo, num dia de chuva, tá com uma sombrinha, um guarda-chuva, né? E tá aí tentando, né, chegar em casa sem se molhar tanto. E ele depara com placas, com poste, com não sei o quê, tudo fincado em local indevido. Quanto menos aquele que depende de trafegar com uma cadeira de roda, com uma criança, com um carrinho de bebê. A dificuldade é muito grande. Passa também, Rodrigo, pela educação, né? Os horários de rush, o horário de pico em nossa cidade, em alguns locais, é caótico e triste. A população sofre. Olha, as motos disputam espaço com os veículos.
as ruas são estreitas, as calçadas não comportam os pedestres. Então, as pessoas andam com medo em Viçosa. Nós temos, sim, um compromisso de trazer mudança para isso daí. Existe, dentro do nosso plano de governo, ideias que são solutivas diante da situação apresentada. Quando eu falei do puxadinho, é justamente por isso. Nós temos uma cidade centenária que talvez foi pensado, né, na abertura de ruas e de um trânsito que hoje é uma realidade totalmente diferente. A cidade cresceu e continua crescendo e, de certa forma, as ruas não comportam o fluxo de veículos e praticamente nada tem sido feito para melhorar isso daí. Ela, então, o que você faria para mudar isso aí? A educação, nós vamos ter que fazer, né? Então, quer dizer, nós vamos ter momentos, por exemplo, educativos no trânsito para os condutores de veículos. Não estou falando de multa, não. Talvez precisa, né, de uma ação mais efetiva do município de forma a educar o trânsito de Viçosa. Aliás, eu tenho uma ideia que eu gostaria muito de ver na chegada de Viçosa. Você já viu uma placa, seja muito bem-vindo a Viçosa? Viçosa não tem, né? Nem isso nós temos. Isso para mim é um absurdo, porque qualquer cidadezinha se preocupa em colocar uma placa linda, seja bem-vindo. E ainda quando você está saindo da cidade, volte sempre. Quem não viu isso em outras cidades? Viçosa não tem. Será que nós não somos nem bem-vindos aqui? Ou os nossos amigos, parentes não são bem-vindos? Porque até isso não pensaram. Aquele trevo, né, que agora está se fazendo a finalização daquele buraco que causou acidentes horríveis ali, uma briga entre 3 instituições, né, causou à população a grande espera. E hoje, acho que eu não sei as razões, né? Eu posso deixar dessa forma, está sendo concluído, né? Mas, espera aí, as coisas mínimas, as migalhas que a população tem direito, elas só serão feitas em momentos eleitorais? Há que se ter um cuidado muito grande com a população ao longo de todo o tempo. Todos nós que pleiteamos o voto do cidadão viçosense, nós temos que ter o compromisso e a seriedade que, uma vez eleito, você não vai governar para aqueles apenas que te elegeram. É para uma cidade como um todo. A minha futura governança em Viçosa, e eu vim para ser prefeito de Viçosa, não será apenas para aqueles que me elegerem. Vai ser para a cidade no total. Porque nós queremos uma cidade nova, moderna, transformada. E nas minhas andanças eu tenho falado com a população da periferia. Nós trazemos um modelo que nós vamos fazer a diferença, porque nós não vamos transformar a cidade do centro para as periferias, ou seja, a ponto da gente se perder ao longo do caminho e antes do final do governo, quer dizer, antes de terminar o governo, a gente só andou até, sei lá, 3/4 ou 1/4 da caminhada. Vamos inverter. Nós vamos trazer o desenvolvimento das periferias para o centro. Ah, mas como é que se faz isso? Se eu estou preocupado com o trânsito, Rodrigo, olha uma outra questão. Se eu consigo gerar emprego e renda dentro dos bairros mais populosos, eu também estou ajudando no trânsito, porque essas pessoas vão deixar de vir procurar o trabalho no centro porque elas têm trabalho local. O empresário vai ter interesse em investir nesses locais porque até mesmo o Vale Transporte ele não vai precisar pagar, porque os funcionários dele são locais. Então, questões como essa estão sendo muito bem pensada nessa engrenagem de mudança para Viçosa. Ô Hélio, pegando esse gancho aí do trânsito, eu posso estar enganado, mas a última grande obra que teve em Viçosa foi os sinais de trânsito aqui em Viçosa. Tem hora que a gente passa em um lugar, outro eles estão atrapalhados, não estão funcionando direito. O Hélio Barbosa, como que o Hélio enxerga? Eu gostaria de colocar até uma palavra a mais aí. A grande intervenção, né? Intervenção, verdade, verdade, né? intervenção. Então parece que as coisas aqui, Rodrigo, estão acontecendo de 15 em 15 ou até de 20 em 20 anos. Por aí você vê. Como é que pode uma cidade parar no tempo como está parado? E o povo parece que perdeu tanta esperança que acha que isso é normal. Eu digo a você, não é normal. E olha, preste atenção no que eu vou dizer. Viçosa vai ser diferente. Viçosa será a cidade que a gente tanto quer para nós, para nossos filhos, para os nossos netos. Será uma cidade de gente feliz.
porque compromisso da mudança nós temos. E nesse tema aí que você acabou de falar, dessa intervenção semafórica, né? Vamos colocar dessa forma, a gente tem algumas ideias. Primeiro, a gente vai mudar o fluxo do trânsito para fazer um escoamento melhor, porque nós temos ruas, avenidas, como no caso da Castelo Branco, que viram um horror. Quem tem que passar ali de manhã ou à tarde sabe do que eu estou falando. E nós vamos mudar, porque nós temos vias de acesso e como fazer isso daí. Nós temos também, Rodrigo, até uma novidade que eu quero falar aqui. Nós vamos batalhar, sim, para ter um anel rodoviário aqui na nossa região, para tirar um pouco o fluxo de caminhões que tanto trava a Castelo Branco, né? Desde lá do início, né, da Castelo Branco, antes mesmo da Univiçosa, a gente já sabe que esse trânsito atrapalha muito por causa do fluxo de caminhões também, que passa com sentido a Ubá, por exemplo. Então, a gente tem um grande projeto para mudar isso daí. Mas para o centro da cidade, vai ser mais fácil do que as pessoas pensam. Existe um modelo nos Estados Unidos, principalmente, e que é muito comum isso daí, que a gente quer implementar nos semáforos de Viçosa. Todas as ruas que forem possível implementar, eles vão fazer. Ou seja, você parou no sinal vermelho, mas você vai convergir para a direita, você tem condições de convergir para a direita, basta você ter atenção no sinal. Isso muda muito o fluxo, aumenta o fluxo, quando você não tem todos os carros obrigatoriamente tendo que parar nessas avenidas, nesses entroncamentos, podendo virar para a direita. Parece um trocadilho, porque eu sou de direita, mas não é não, tá? É porque funciona assim. Para a esquerda é impossível virar. Eu estou tentando imaginar, será que isso daria certo aqui em Viçosa, Hélio? Dá certo. Dá certo. É possível fazer. É claro que tudo que eu estou falando aqui, a gente tem um acompanhamento técnico que naturalmente será feito estudos de viabilidade de tudo. Porque a gente traz muitas ideias, muitas coisas que até mesmo vêm do coração, a nossa vontade de que seja diferente. Mas nós temos uma equipe técnica competente para fazer análise de viabilidades. Então, quer dizer, nada do que eu falo passa em branco para essa análise dessa equipe. Pessoal, mais uma vez peço a vocês que estão acompanhando o nosso podcast aqui, ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Ô Hélio, falar agora um pouquinho do esporte aqui na nossa cidade, que hoje, para quem já disputou primeira divisão, segunda divisão aqui em Viçosa, para quando tinha um campo, hoje não tem mais nada. Mal faz um rural. Fala pra gente, o que o Hélio Barbosa tem em mente para a melhoria do nosso esporte? Rodrigo, esporte é muito abrangente, né? É claro que quando a gente começa a falar de esporte, as pessoas pensam, em primeiro lugar, no futebol. Mas o esporte na nossa cidade, ele precisa ser olhado em todas as categorias, né? O voleibol, né? Que é uma categoria, o basquetebol, handball, skate, ciclismo, né? Aliás, nós temos muitas áreas boas para a prática de esporte, montanhismo e por aí vai, né? Agora, se você quer saber com relação ao futebol, principalmente, ainda esse fim de semana eu estive em 2 campos de futebol, aliás, um deles aqui na Violeira, né? Estava finalizando lá um campeonato e tinha uma premiação para os vencedores e tal. E isso faz uma reflexão muito grande na cabeça da gente, o quanto nós poderíamos ser grande em termos de município com relação ao esporte. Porque todas as pessoas que acompanham o esporte na nossa região, principalmente o futebol, sabem que daqui saíram grandes atletas para os clubes brasileiros, né? Cruzeiro, Atlético, América, estou falando de Minas, mas também de clubes paulistas, que tiveram atletas que saíram da nossa região, né? Do Atlético Mineiro, por exemplo, né? O Reinaldo, que é uma cria aqui de Ponte Nova, não é isso? Célio Lúcio no Cruzeiro. Célio Lúcio no Cruzeiro e por aí vai. São muitos nomes, né, que saíram da nossa região. E aí, quando você traz isso para os dias atuais, você olha com tristeza. Porque você não tem um estádio, você não tem nada aqui, apesar dessa população pujante na área esportiva. Então, há necessidade de implementação, né, de programas que venham a fortalecer as ligas, né? Como tivemos aí o Ruralzão, né, que terminou agora, e outras mais modalidades que tanto precisa. Mas eu não quero ficar, como disse, ateio só ao futebol, porque as outras modalidades, elas merecem também uma atenção especial em nossa cidade. E nós temos condições de fazer isso. Eu acho que principalmente com a parceria público-privada e também através da própria universidade, né? Então, a gente pode criar
modelos de esporte, né, de campanhas dentro do esporte, que vai fomentar tudo que a gente precisa ser inserido na nossa região através disso. Só deixar registrado aqui, Hélio, na nossa cidade nós temos campeão brasileiro de jiu-jitsu. Também, olha só que maravilha. Nós temos atletas renomados mesmo em outras modalidades, né? Eu quero até aproveitar esse gancho que você deu aí, Rodrigo, e dizer para esses atletas, nós vamos fazer um levantamento de forma a expor a grandeza do seu trabalho profissional nessas áreas esportivas, que às vezes não são mesmo lembradas, conforme nós estamos falando aqui de futebol, falando de handebol, de basquetebol, mas tem essa outra área do esporte que precisa ser levada na cidade com orgulho, porque nós somos atletas aqui que nos representam e, olha, da melhor maneira possível. Olha, parabéns a vocês, porque eu sei da dificuldade que é. Ô, Hélio, assistência social, Hélio. É uma coisa que a gente não pode deixar de lado, nós temos que falar um pouquinho, né? Rodrigo, assistência social também a gente pensa desde os pequenos até os nossos idosos, né? A chamada terceira idade. E é curioso que, poxa vida, eu estou com 56 anos, então eu posso falar. Há uns 20 anos atrás, ou um pouco mais, existia um grupo de pessoas que era considerado terceira idade, e que hoje não é mais, você sabe disso. Terceira idade, se eu não me engano, é acima dos 60, é isso? Não. Se você falar hoje que uma jovem senhora, né, de 60 anos, ela é da terceira idade, ela vai brigar com você e com toda a razão. Porque nós estamos em franca evolução, né? Evolução científica, evolução em tratamentos, né, da saúde. Apesar dos gargalos que nós temos no nosso município, as pessoas hoje conseguem viver mais, né? E, vivendo mais, elas buscam qualidade de vida. E aí você entra num assunto tão importante quanto esse, né? A gente se preocupar com essas pessoas. A nossa cidade, ela quase que não tem, né, espaços reservados às pessoas mais idosas, né? Espaço para prática de esporte, né? Espaço para prática de programas de lazer, de uma certa forma, né? De vez em quando eu escuto entre as pessoas mais idosas, né, como já foi Viçosa em certos tempos, e eles falam de uma forma tão saudosa do que já foi aqui, né, e que eles sentem essa vontade. Então, as pessoas mais idosas, elas precisam receber da cidade esse carinho, esse cuidado. Mas também as nossas crianças, que não têm muito espaço. Hoje eu tive numa creche, por exemplo, que o espaço físico não possibilita as crianças a terem a prática de exercícios físicos e prática de esporte. E foi curioso eu ver, por exemplo, que lá tinha um professor fazendo de tudo para separar aqueles alunos, cerca de 70 alunos, né, que estavam nessa creche, dentro de um espaço minúsculo. E quando eu perguntei, porque eu não fui lá para colocar meu plano de governo, para pedir voto, eu não fui lá para isso. Eu queria entender como é que funcionam as nossas creches, né? E eu ouvi da boca da profissional, da diretora da creche, que, claro, deixamos em oculto a pessoa, porque nós não estamos, né, não tinha esse interesse, esse intuito, né, de fazer uma campanha em cima disso. Não é o caso. Meu interesse é simples, é entender como é que funciona isso na nossa cidade. Porque hoje, Rodrigo, eu estou voltado 100% para interpretar aquilo que temos e como podemos fazer para modificar e melhorar a vida do cidadão desde a infância até a terceira idade. Hélio, ponto mais crítico hoje na nossa cidade, saúde. Essa agora até, nesse assunto eu gostaria até que a gente falasse um pouco mais para o pessoal em casa, assim, entender um pouquinho o que o Hélio está pensando. Fala pra gente um pouquinho o que o PL, o que o Hélio Barbosa pensa primeiro. Por que a nossa saúde chegou nesse ponto e o que o Hélio Barbosa tem de ideia para melhorar, para a gente sair dessa turbulência que tá os nossos hospitais. Rodrigo, eu acho que o maior patrimônio do ser humano é a saúde. Não adianta você acumular riquezas. Se você não tiver saúde para usufruir, tá tudo ruim, né? Então, saúde deveria ser necessariamente a maior preocupação daquele que administra uma cidade.
Quando a gente fala de saúde em Viçosa, e como eu disse, vai ser um dos temas mais debatidos nessa campanha, a gente fala com pesar, com tristeza. Nós estamos assistindo hoje uma intervenção dentro dos hospitais, porque simplesmente hoje nós não temos 2 hospitais mais em Viçosa, porque eles não estão em condições suficientes para dar um tratamento de qualidade, um atendimento de qualidade ao cidadão de Viçosa. Então, isso é muito triste e preocupante. Só uma observação aqui, Hélio. Deixar claro aqui também, né? Eles não atendem só Viçosa. Eu quero cumprimentar, que são as razões das coisas, por causa disso mesmo, você está certíssimo. Olha, nós temos a seguinte situação. A população precisa entender como é que funciona o sistema de saúde em Viçosa. Os 2 hospitais, eles são administrados por um consórcio, o qual o município ele tem uma participação direta e indireta. A participação direta, ela vai desde o lado financeiro quanto às responsabilidades jurídicas no âmbito de ter que dar, segundo a própria Constituição, o direito à saúde, o acesso à saúde no município. É obrigação do gestor municipal. Ainda que esses 2 hospitais tenham uma gestão, né, vindo de um consórcio. Quem é esse consórcio? Talvez hoje seria a grande pergunta para o cidadão de Viçosa. Como é que funciona esse consórcio? Então, olha, quem é, quem são, como funciona e por que deixou chegar nesse ponto? É uma grande questão. E hoje você conversando com os profissionais de saúde, com os médicos, com os enfermeiros, que, olha, fizeram e fazem um trabalho fantástico em nossa cidade. A nossa carência no atendimento à saúde não é por questão do profissional, infelizmente. Ou felizmente que nós temos esses profissionais. Nós temos carência de profissionais suficiente para atender a demanda. E aí requer uma análise do porquê de tudo isso. Nós temos situações que eu quero colocar aqui, Rodrigo, que chega a ser triste e preocupante. Você sabe que existia, vou falar para a população entender, um acordo, vamos dizer assim, né, de prestação de serviço em áreas, principalmente no caso da oncologia, que era feito através da cidade de Muriaé. O município de Viçosa, por alguma razão, deixou de ter esse atendimento de Muriaé, que se tornou, entre aspas, uma referência no tratamento do câncer. Então, oncologia, câncer. Eu, inclusive, tive, infelizmente, que ver uma irmã minha passar por um tratamento e ela foi muito bem atendida e curada, graças a Deus, na cidade de Muriaé. Um trabalho de excelência que eles fazem nessa área. Viçosa perdeu isso. Fica uma interrogação dos porquês. A partir desse momento, foi encaminhado, então, esses pacientes com essa patologia para a cidade de Ponte Nova. E eu confesso que estou triste mais uma vez. Estão tendo problema para atendimento em Ponte Nova, na área de oncologia. O que vai nos restar? Nós temos 2 hospitais que não estão preparados para atender nem as outras patologias. Imagine nossos pacientes que não têm o atendimento de classe A que tinha em Muriaé, agora nem mesmo de Ponte Nova. E o que vai acontecer se realmente não resolver essa questão? Eu digo a você, cidadão de Viçosa, nós vamos salvar os hospitais de Viçosa. Nós vamos trazer para aqui um tipo de administração em conjunto com esse consórcio para mudar a situação da saúde em Viçosa. Hélio, como é que você vai fazer isso? Nós vamos chamar na responsabilidade os municípios que necessitam do atendimento em saúde em Viçosa. Eu não sei se você sabe, são 8 municípios que dependem do fluxo de atendimento na saúde de Viçosa para os seus cidadãos. Nós precisamos de trazer a administração desses municípios para uma responsabilidade de uso e de manutenção. Nós sabemos que a tabela do SUS ela é uma vergonha. É uma vergonha um profissional receber o que recebe por uma consulta. É uma vergonha o valor que se paga por um exame laboratorial. É por isso que está desse jeito. Eu não sei se você sabe, Rodrigo, a gente às vezes levanta a voz porque a gente fica indignado. Me perdoe pela expressão, a forma que eu estou colocando. Mas porque quando se trata de saúde, quando você está sofrendo na pele um problema de saúde ou um ente querido seu e que você não é atendido, olha,
a situação fica muito difícil. Você se sente o pior dos cidadãos, porque os seus impostos são pagos. E na hora que você precisa do atendimento, por qualquer uma outra razão de desgovernança, você não é atendido. Eu falei da outra vez aqui sobre a situação de um cidadão que precisava de exames e que a filha dele foi consultada depois de tanto tempo que já havia sido marcados seus exames laboratoriais. E o que aconteceu? Esse cidadão, infelizmente, já tinha perdido a vida. Isso é muito triste. Saúde é algo sério. Não adianta as pessoas que querem ter uma gestão nova aqui se não pensar numa saúde compromissada com o cidadão viçosense. E nós estamos trabalhando forte para buscar soluções para isso. E isso passa por uma parceria com esses municípios que dependem da nossa cidade. Porque, olha, infelizmente, há cerca de 25 anos atrás, quando os municípios puderam se tornar cidades, enfraqueceram o próprio sistema de arrecadação e de condicionamento dos programas de saúde. Hoje, se você quer ter uma situação confortável na área da saúde, você precisa necessariamente de buscar outros recursos. Então, nós estamos vivendo de uma migalha, mais algumas emendas parlamentares que muitas vezes elas chegam nos municípios e nem mesmo podem ser absorvidas por uma outra questão, que eu acho um absurdo também. Nem sempre os municípios estão preparados para que eles possam receber as emendas parlamentares. E essas emendas têm um prazo de 30 dias e elas retornam. E nosso município, infelizmente, já perdeu esse tipo de emendas no passado. Ô, Elis, você não tem medo dos gestores desses municípios, eles não concordarem em ajudar? Porque, querendo ou não, eu acho que tinha que juntar os gestores, né, e se unirem, não era? Teria que se unir. A primeiro plano, a gente está chamando para uma união, porque vem de uma conscientização de uma necessidade básica do cidadão, que é o direito à saúde. Mas nós temos outros caminhos também. É possível implementar um tipo de governança municipal que, querendo ou não, os municípios vão ter que dar a contrapartida nisso, porque é uma responsabilidade com a própria população. Como eu falei, esses municípios se tornaram cidade, a grande maioria, e nem mesmo tinham um hospital. Quantos municípios em Minas, né, que são cidades, ou são chamados de cidades, que não têm um hospital para atender a própria população e depende de hospital de outra cidade para atender. Mas a contrapartida fica lá embaixo. A gestão fica complicada. Nós sabemos os custos. Olha, um plantão hoje, ele custa R$ 1.600 um profissional de plantonista. R$ 1.600? R$ 1.600. Você sabe quanto que é uma consulta de emergência? R$ 16 pago pelo SUS. A média, tá? Às vezes até um pouco menos. Depende da patologia e da necessidade do cidadão. Quantas consultas teria que ser feita, então, em 24 horas para pagar um plantão? 100 consultas? Qual ser humano, qual médico que daria condição de dar 100 consultas durante um plantão? Impossível. Então, quer dizer que essa conta não bate? Essa conta não fecha. Então, nós precisamos sim trabalhar referente à tabela do SUS que está errada. O nosso município precisa disso. E precisa ter coragem para enfrentar esse monstro que atrapalha o andamento dia a dia da nossa população. Mas tem outras coisas que precisam serem revistas. Isso que eu ia te perguntar agora, Hélio. E os PSFs? Onde que eles entram no seu plano de governo? Olha, os PSFs são de fundamental importância. Eu uso uma palavra sobre inchaço de sistema. E eu uso isso porque eu vi isso acontecer num hospital considerado um hospital de ponta, referência no leste mineiro. Justamente por causa da criação de outras cidades que diminuíram a receita da minha cidade, no caso, estou falando da minha ex-cidade, né? E o que aconteceu? Essa população continuou utilizando o sistema de saúde da cidade, nesse hospital, mas a cidade já não tinha mais a mesma fonte de renda. Diminuiu esse fluxo de dinheiro e tendo uma despesa muito maior. Quebrou o hospital. Hoje nós estamos vendo a mesma situação aqui. A contrapartida ela é muito pequena. O consórcio sei que fez um trabalho,
mas fez um trabalho que hoje está aí passando também, né, um pente fino através do Ministério Público. Eu sei que é um assunto sério, mas hoje quase todo cidadão de Viçosa sabe que os hospitais de Viçosa estão passando, sim, por uma auditoria. Porque é preciso entender o que aconteceu com a condição financeira que regulamentava e que mantinha nossos hospitais de pé. Conversando com profissionais, é fácil a gente perceber algumas coisas. Por exemplo, o Hospital São João Batista, ele tirou um setor importante do hospital e transferiu para o Hospital São Sebastião, que é o setor de ortopedia. O Hospital São Sebastião ficou numa situação complicada porque a transferência de serviço de atendimento foi para lá, mas não foi a estrutura a qual eles não tinham. Você concorda que é difícil a gente fazer isso? Quase que impossível, né? Então, quer dizer que existe um problema dentro das próprias instituições que não trabalharam numa engrenagem de funcionamento onde, lá na ponta da linha, quem pagou o pato foi o cidadão viçosense. Isso são problemas que hoje estão sendo apurados, né? Eu sei que a gestão ela é complexa. É importante a gente ter acesso à informação e ter o respaldo desses profissionais nos dando feedback, para a gente entender o que realmente aconteceu e por que nós estamos nessa situação. Mas é muito triste você ver um hospital, né, com certas alas fechadas de atendimento. Inaugurou-se uma clínica já existente em Viçosa como se fosse algo novo. Criou-se uma coisa chamada fila zero. Ridículo o que fizeram. Porque é só para enganar o povo. Não existiu fila zero. Eles simplesmente queriam refazer a fila. Olha, você está esperando já aí há quase um ano, ou sei lá, mais de um ano. Nós estamos agora mudando o sistema e nós vamos colocar você numa fila que vai andar. Aí te cancela daquela fila, ou seja, apaga a fila que está esperando há muito tempo e cria uma fila zero. Olha, quem passou isso para mim estava fazendo em forma de denúncia, que é uma coisa que criaram para maquiar uma situação vergonhosa da saúde em nossa cidade. Isso é triste e revoltante. Por isso a gente até altera a voz, porque quando é para defender o cidadão, eu fico realmente ali, sabe, na frente de batalha. Eu já fiz isso, não foi uma nem duas vezes. Eu já fui para a fila às 2 da manhã na madrugada para poder facilitar a vida de alguma pessoa que doente não podia estar. E eu fiz isso. Eu sou revoltado quando os serviços essenciais não são providos para o cidadão pagador de imposto e que tanto precisa. E na maioria das vezes são pessoas tão humildes, tão carentes, que não sabem nem mesmo brigar pelos seus direitos. Então, quando eu vejo uma injustiça dessa, eu me coloco na frente dessa pessoa, independente de quem seja. Se é preto, se é branco, se é gordo, se é magro, se é bonito, se é feio, não importa. É um ser humano que precisa de ter a dignidade do poder público tomar conta de atendê-lo como ele merece. E a Constituição garante isso. Ô, Hélio, uma curiosidade. Não, falando em específico do médico, dos PSFs, o salário dele também, ele é de acordo com o que os profissionais ganham nos hospitais ou é a prefeitura que paga um salário à parte nesses PSFs? Rodrigo, essa questão é muito delicada, tá? A carência de profissionais nos postos básicos de saúde, né? Tem uns que falam UBS, outros falam, né, PSF, que são, na verdade, unidades básicas de saúde. A dificuldade está justamente nessa questão. Você imagina um profissional que dá um duro danado e rala pra caramba para ter uma formação e ter condição de um atendimento de qualidade com conhecimento. E quando ele vai trabalhar em certas unidades, além dele ganhar pouco, porque nós temos tabelas defasadas, ele às vezes não tem nem condição, né, salubre de trabalhar, porque falta muita coisa, e o pior ainda atrasa o salário dele. Como é que você pode cobrar desse profissional um trabalho de excelência, de cuidado com as pessoas? Eu digo o seguinte, que é como aquela música do passado, haja amor na profissão. Então, Hélio, mas basicamente é isso. Eles fazem também um juramento, né, Hélio? Faz, mas o ser humano tem necessidades. É preciso você olhar o lado humano da situação. Eu sou um defensor de que certas profissões, como no caso da saúde,
o povo precisa tanto, e por ser um direito constitucional, é preciso fazer um remanejamento profissional para certas áreas que precisam de uma assistência de melhor qualidade. É preciso que esses profissionais ocupem áreas que muitas vezes nem são, sei lá, boas de trabalhar, porque falta quase de tudo. Mas é importante que o profissional esteja lá. E eu penso que uma gestão séria é possível fazer isso junto ao profissional. É possível dar compensações para que ele queira atuar em certos lugares que hoje, infelizmente, existem. Mas o problema ele é maior do que a gente pensa, porque ele não é nem só na esfera municipal, a gente tem isso no federal também. Mas principalmente na área da Amazônia, imagina aquela população. Mas como a gente traz para o âmbito municipal, a gente sabe que, teoricamente, seria muito mais fácil atender essa população do que um médico, por exemplo, que tem que pegar um barco, um caiaque e andar rio acima, rio abaixo, para um atendimento a uma criança, a um paciente que está precisando. Assim, poxa vida, a realidade deles é realmente difícil. Aqui deveria ser muito mais fácil. Mas não é. Tem sérios problemas para isso. Então, falta profissional, falta interesse, muitas vezes, e falta uma gestão séria para mudar esse cenário. Ô, Hélio, antes de te agradecer, né, por ter aceitado o nosso convite, gostaria de pedir para você, né, para deixar aquela mensagem final para os seus eleitores, para quem ainda está indeciso. Deixe a sua mensagem final aqui para a gente finalizar o nosso programa. Obrigado por essa oportunidade, Rodrigo. Gente, é muito simples. Eu sou Hélio Barbosa. Eu não sou um filho de Viçosa, mas eu adotei Viçosa. A minha esposa é nativa daqui, como toda a família dela. A família Milagres é da minha esposa. Eu entrei na política não para fazer o milagre, mas para fazer uma gestão de competência, consciente dos desafios que vamos enfrentar, porque nós estamos levantando todo dia os problemas que a cidade tem em todos os aspectos. O que eu quero pedir a você é que venha somar conosco. Para você que está cansado das mesmas coisas, que você está cansado desse ciclo quase que interminável, esse joguinho de compadre, dessa vez você vai, na próxima eu vou, e fica tudo entre nós. Porque, fazendo uma leitura, é isso que a gente tem visto em Viçosa, infelizmente. Numa cidade pujante, numa cidade que tem uma formação tão grande através das universidades, e nós temos representantes que parecem não dar a mínima com o desenvolvimento local. O meu comprometimento com você, cidadão de Viçosa, hoje, é trazer um plano de excelência administrativa para Viçosa. Eu quero mostrar o que é gestão pública em Viçosa. Eu nunca fui político. Eu nunca tive interesse no título de uma cadeira executiva, de ser um prefeito. Mas eu quero deixar um legado, se você me permitir, de uma gestão pública séria, honesta e de alguém que vai arregaçar as mangas e trabalhar para que a cidade seja diferente, para que a cidade possa se tornar de verdade um lugar feliz para se viver. Você, seus filhos e seus netos. Esse é meu compromisso que eu faço com você, cidadão de Viçosa. Ô, Hélio, então, muito obrigado. A 4Ls, eu, Rodrigo Martinho, 4Ls, assim, nós agradecemos de coração mesmo por você ter aceitado o nosso Eu me sinto em casa aqui. Entendeu? Você, a sua equipe maravilhosa, né? Eu sei que todos que tiverem a oportunidade de conhecer o seu trabalho, porque mesmo nesse momento de campanha, eu ainda tenho tido um tempinho para olhar as suas entrevistas. Você tem trago pessoas fantásticas aqui serem entrevistadas. Então, parabenizo a você e a sua empresa, né? E desejo um crescimento cada vez maior, que a população possa entender que hoje ela tem um canal específico em Viçosa, onde traz coisas tão boas para a gente assistir, né, a cada semana. Muito obrigado. Pessoal, para vocês que ficaram com a gente até agora e ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações das novidades do nosso canal. Até o próximo episódio.